por essa oportunidade que temos de estar na Tua casa. Queremos, ó Deus, nessa tarde, Senhor, estar Te louvando, meu Deus, por mais um domingo que o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos na Tua presença. Mais um domingo, Senhor, que Tu nos dá a oportunidade, ó Deus, de estarmos estudando, nos debruçando, Senhor, diante da Tua palavra. Diz, Senhor, o Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. Deus, nós queremos Te pedir nessa hora que o Senhor esteja nos iluminando, que o Senhor esteja, ó Pai, nos dando a direção, nos dando o caminho, abençoando, Deus, a Tua igreja, abençoando, Senhor, o Teu povo. Queremos Te louvar, Senhor, por este dia dos pais, e queremos colocar, ó Deus, a cada pai, Senhor, da Tua igreja, a cada irmão que hoje se encontra nessa condição, que a bênção do Senhor, que a presença do Teu Espírito Santo esteja abençoando e glorificando o Teu nome sobre a vida de cada homem de Deus, para a glória e a honra do Teu nome. Pai, nos dê uma escola abençoada, abre a nossa mente, abre o nosso coração, nos dê fé, Senhor, para entendermos e compreendermos a Tua palavra santa. Nos dê, Senhor da glória, em nome de Jesus, sabedoria para lermos e entendermos a Tua palavra. É o que Te pedimos, Senhor, nesta tarde, para a honra e para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Vai dar certo. Vai. A paz do Senhor, meus irmãos. Uma boa tarde a todos. Vamos estudar um pouquinho? Lição de número 7. Essa revista abençoada. Revista que tem nos mostrado, né, como o inimigo das nossas almas, como Satanás ele tem trabalhado nesse tempo para desviar a igreja do Senhor. E nessa lição de número 7, nós temos por tema a sutileza da relativização da Bíblia, né? E é mais uma das formas sutis que Satanás tem de agir contra a igreja, né? Hoje nós vivemos uma época onde a ciência ela é tida como verdade absoluta, né? Então, muitas têm sido as tentativas, né, de silenciar as escrituras sagradas, né? Então esse tema é um tema importante, é um tema relevante, é um tema em que tem que ter uma urgência em ser debatido, porque a proliferação de mestres, né, de pessoas do meio intelectual, inclusive, né, de dentro da igreja, tem se proliferado de tal forma e tem relativizado as escrituras de tal forma que vai chegar um tempo em que nós não vamos ficar com nada da Bíblia, né? Vamos ficar realmente somente com aquelas partes que são boas, né? Então, esse é um estudo que é urgente, é necessário que se faça, e a minha oração é que Deus possa nos abençoar nessa tarde, para que venhamos a compreender a importância deste tema. Passa para mim, Val. O texto áureo, se você quiser abrir a sua Bíblia, quiser ler, está lá em 2ª carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 16. 2ª carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, no verso 16, que diz assim: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar,
para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. É interessante, amados, esse texto de Paulo. Só com esse texto aí já daria uma aula. Porque nós vemos que por esse texto, que ele nos mostra o seguinte, que tem muitas pessoas que têm dificuldade, às vezes, em ler a Bíblia, justamente por causa disso. Porque as Escrituras, Walter, ela é proveitosa para corrigir. E naturalmente falando, nós não gostamos de ser corrigidos, nós não gostamos de ser redarguidos, né? Nós não gostamos de ser confrontados, né? E a lição de hoje ela vai falar exatamente sobre isso, sobre o que tem acontecido nesses últimos tempos. Não é que desacreditam a Bíblia de todo, não. Eles desacreditam aquelas partes que não são gostosas, que não são apetitosas, né, que não são assim salutares, né? Então fica só com parte da Bíblia. Mas é engraçado que o apóstolo Paulo ele diz que toda Escritura, não é parte da Escritura, é toda Escritura, sabe? Então, queridos, esse é um texto que é muito interessante, porque às vezes tem muito crente ainda hoje que às vezes tem alguma dificuldade de ler a Bíblia, não só por causa do entendimento, da interpretação de textos difíceis, não, mas porque cada vez em que abre a Bíblia, né, é como se estivesse fazendo uma terapia, né, como se estivesse se olhando no espelho, né, e quando nós nos olhamos no espelho, muitas vezes nós vemos alguns defeitos que nós não gostaríamos de ter, né, mas as Escrituras elas estão aí justamente para isso. Porque o Senhor quer que amadureçamos e cresçamos para a glória do nome dEle. Passa aí, Val. Esse é o nosso textuário. E a verdade prática diz o seguinte: a Bíblia é a inspirada, a inerrante e a infalível palavra de Deus. Por isso, não podemos relativizá-la. Aqui, irmãos, está a chave de toda a lição. Na verdade prática. Porque se eu entendo que a Bíblia é inspirada por Deus, consequentemente, eu não vou relativizá-la. Aí é que está a questão. Sabe, se eu entendo que foi Deus que inspirou homens pecadores, homens falhos, homens que tropeçaram de várias maneiras, mas que Deus inspirou esses homens a escrevê-la. Se eu creio nisso, então eu não relativizo ela. Mas se eu não creio nisso, aí, meu irmão, eu estou perdido. Então ela é inspirada. Por que ela é inspirada? Porque foi de Deus, veio de Deus para o homem. Não veio do homem para Deus. Não foi o homem que projetou a palavra. Sabe, eu vou escrever aqui alguma coisa que eu acho que é de Deus, afinal de contas eu vi Jesus e tal, e eu vou escrever algumas coisas interessantes para guiar o povo. Não. Ela veio de Deus, ela veio de cima para baixo. Né? Inerrante, por quê? Porque ela não erra. Nós erramos. Nós a interpretamos mal. Nós não conseguimos compreender algumas coisas em que ela nos orienta e nos ensina. Mas ela é inerrante. Sabe? Eu estava vendo um podcast com um pastor desses famosos que tem por aí, e eu achei muito interessante que o entrevistador perguntou a ele, irmã Gleide, se ele tinha alguma dúvida em relação à Bíblia, se tinha algum texto da Bíblia que ele tinha alguma dúvida. Ele falou, não, dúvida não. Eu tenho ignorância em relação a alguns textos. Alguns textos simplesmente eu não consigo explicar o que eles significam exatamente. Agora, a dúvida não. Por que ele não tem dúvida? Porque ele crê que a palavra é inerrante. Hoje nós podemos não compreender algum texto ou outro, sabe? Algum texto que de repente, né, na minha pequenez eu não consigo compreender. Que a ciência, por mais avançada que ela esteja, ela não consiga explicar. Mas independente de todas estas coisas, a Bíblia ela continua sendo a inerrante palavra de Deus. E infalível, irmão, porque ela não falha. Sabe, ela não falha. Um dos argumentos, né, que os ateus usam
Eles falam assim, mas nós não temos como acreditar na Bíblia, né? Porque nós não sabemos se ela é verdade. E aí qual é a argumentação? Mas e se ela for a verdade? Nós cremos que ela é a verdade, né? Mas e se ela for a verdade? Imagina que é muito mais fácil, Walter, eu colocar a minha vida sob o testemunho do Evangelho, e vamos dizer que depois, digamos que tudo seja uma falácia, mal ou bem, eu segui a minha vida bem aqui, porque mesmo seguindo, ainda que seja tudo uma mentira, ainda que não exista céu, ainda que não exista inferno, vamos dizer que não exista nada disso, que não exista anjo, que não exista Deus, mal ou bem, a minha existência, enquanto eu segui aqui na terra a palavra, ela me deu condições de viver uma vida melhor. Agora, e se ela for a verdade, né? Se for a verdade, quando chegar lá, você não tem como voltar atrás. Então, ainda que não fosse, ainda que ela fosse falível, é mais sábio que eu a obedeça e creia nela. Pode passar, Val. A palavra-chave que nós temos dentro desse tema é a palavra relativização. Está lá no cantinho lá. E aí, eu coloquei essa palavra num ponto de vista de 3 tópicos ali. Não sei se dá para os irmãos enxergarem. Porque a relativização, irmãos, é quando nós falamos, quando nós lemos, quando nós vemos nas mídias sociais a palavra relativização, nós achamos que isso é algo pós-moderno. Achamos que isso é um conceito, que é uma coisa que começou agora no mundo ocidental, por causa da ciência, mas não. Isso já é antigo, isso já vem de muito tempo. Então eu coloquei ali no número 1, que essa relativização, ela começou lá na Grécia, pelo menos, antes da Grécia, depois nós vamos ver onde ela começou realmente. Mas historicamente falando, desde o tempo dos filósofos, e Heráclito, eu botei ali, que foi um filósofo que veio antes de Sócrates, já foi um cara que começou a relativizar o que existia como estabelecido naquele tempo, né? Mais à frente nós vamos entender aí algumas questões acerca do mundo grego. Nós vamos entrar um pouquinho nesse assunto aí. Mas a relativização, ela não passa, ela também é romanista. Por quê? Os católicos romanos, eles também relativizam as Escrituras. Eles têm que relativizar, eles têm que pôr em descrédito, até certo modo, alguns textos das Escrituras. Por quê, Márcio? Porque existe uma doutrina católica, que é a doutrina da infalibilidade papal. Então, para que o Papa tenha a autoridade que ele tem hoje, ele tem que pôr em descrédito as Escrituras. Né? Essa é a principal diferença da Igreja Protestante para a Igreja Católica Romana. Nós temos como base, como regra de fé e prática, as Escrituras. Eles têm a bula papal. Eles usam as Escrituras, mas aquilo que o Papa diz tem um peso maior do que aquilo que a Bíblia diz. Então, de certa forma, a Igreja Católica Romana, ela também faz esse tipo de relativização. E aí, no terceiro ponto, eu coloquei que essa relativização, ela também é evangélica. Não são só os filósofos, não é somente a Igreja Católica que faz essa relativização, mas a própria Igreja Evangélica, nos dias de hoje, tem feito uma relativização em relação às Escrituras. Então nós temos que ficar de olhos abertos em relação a isso, né? Passa aí, Walter. E ali nós temos uma charge que fala sobre a incoerência do relativismo. Porque olha só o que diz ali. A charge é bem interessante e eu acredito que essa charge ela seja bem contextualizada nos dias de hoje. Porque ali tem um homem falando o seguinte, afirmando, fazendo uma afirmação, tem uma exclamação lá no final. Ele diz assim, não existe verdade absoluta. Não é assim que as pessoas têm se comportado em relação ao cristianismo? Não existe verdade absoluta. Mas aí alguém o questiona. Isto é uma verdade absoluta?
quê? Porque eles dizem que a nossa verdade não é absoluta, mas que a deles é. Então, se não existe verdade absoluta, nem aquilo que eles propagam pode ser absoluto. Então, é usar, irmãos, sabe, nessa área, nós temos que usar as próprias armas do inimigo para combatê-lo. Então, isso é uma verdade absoluta? Aí, absolutamente. Então, a igreja hoje, ela precisa aprender a combater no mundo das ideias. E nós vamos falar um pouco disso aqui. Até porque, e aí eu me sinto muito à vontade para falar sobre isso, porque hoje eu sou assembleiano e sou pentecostal. Então, nós pentecostais, nós fomos muito intolerantes, irmãos. Fomos muito intolerantes e nos faltou muita sabedoria para lidar com o mundo, sabe, durante muito tempo. Mas eu peço a Deus que o Senhor levante uma geração, sabe, de pessoas que saibam dialogar, de pessoas que saibam, sabe, combater, sabe, no mundo das ideias. Porque nós também não podemos fechar a boca do outro. Sabe, nós vamos falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Passa aí, Walter, senão eu vou antecipar a lição. E os objetivos da lição, nós temos 4 objetivos, é uma lição grande. Né? Eu vou correr um pouquinho aqui para a gente tentar chegar ao fim dela. Os objetivos da lição são os seguintes. O primeiro, destacar os aspectos desconstrucionistas e relativistas a respeito da Bíblia. Aí eu coloquei ali Gênesis 3, de 1 ao 4. Eu não vou nem pedir para o Walter projetar, para a gente ter um ganho de tempo. Mas essa questão, amados, de relativização da Bíblia, ela não é uma questão que começa agora, com o advento da ciência. Não é algo que acontece agora, sabe, no século 21. Quem foi a primeira pessoa a pôr em descrédito a palavra de Deus? Está lá em Gênesis capítulo 3, no verso 1 a 4. Foi a serpente. A serpente, quando enganou a Eva lá no jardim que Deus plantou no Éden, né? Foi ela que pôs em descrédito pela primeira vez, assim nós cremos, a palavra de Deus, dizendo que, mas Deus falou que você ia morrer? Não, certamente se você comer do fruto você não morrerá. O que é isso? É relativizar as escrituras. No caso ali não estava relativizando as escrituras, mas estava relativizando a palavra de Deus. E é o que acontece hoje, né? Então, o primeiro ponto é destacar os aspectos desconstrucionistas. E isso é feito de propósito. Tá? Existe um projeto, né? Um projeto filosófico, um projeto político, um projeto de poder que faz isso de maneira, né? De maneira não sutil, mas de maneira proposital. Obrigado, amor. Proposital, para desconstruir as verdades da palavra das Sagradas Escrituras. O segundo objetivo da nossa lição é explicar o processo de construção de narrativas para criminalizar as doutrinas bíblicas. Então os caras, eles não somente querem desconstruir aquilo que pensamos, mas eles querem tornar um crime aquilo que cremos. Gente, isso é coisa muito grave, isso é uma coisa muito séria, sabe? Isso é uma coisa muito séria. Então eles não somente querem pôr em descrédito aquilo que cremos, mas também quer tornar crime a nossa crença. Terceiro ponto, pontuar as novas metodologias e teologias a partir da relativização da Bíblia. Tudo que acontece no mundo, todo reviravolta, toda revolução, toda guerra, tudo que acontece no mundo, antes é colocado em livros, antes é lançado dentro da academia, dentro das faculdades, antes é discutido no meio intelectual para depois, né, ser lançado ao mundo. Então o que acontece? Essa galerinha aí, que quer desconstruir, que quer criminalizar a nossa crença, eles têm a sua teologia própria, irmã Gleide.
eles têm livros, né? Têm as suas, né, os seus métodos, têm todo o seu aparato editorial, né, para darem suporte à sua filosofia, ao projeto que eles têm, que está em andamento. Então nós vamos também tentar falar sobre isso hoje. E número 4, o nosso fechamento da lição, é afirmar que a Bíblia é um livro que é revelado e inspirado por Deus. Ela é revelada. Ela é revelada porque ela foi revelada pelo Senhor. Ela é inspirada porque não partiu da vontade humana, mas ela partiu da vontade de Deus, para que o homem pudesse ter uma espécie de GPS para caminhar nesse mundo perdido. Amém? Passa aí, Walter, para a gente. Introdução. A Bíblia precisa ser atualizada? Não. O que vocês acham? Não? Passa aí, Walter. Eu coloquei um bonequinho ali cheio de dúvidas. Por quê? Por que eu coloquei isso? Porque existem pastores evangélicos, agora, na atualidade, inclusive teve um bafafá na internet, eu não sei se os irmãos acompanharam isso, mas existe um pastor, né, que disse que a Bíblia precisa ser atualizada. Pastor Elias. Na concepção dele, inclusive para preparar essa lição, eu tive que assistir toda a mensagem dele. Uma mensagem de 1h20, Jesus tem misericórdia. De 1h20, né, mas são cartas para um novo tempo, cartas para um novo século. E aí ele pregou sobre a carta de Paulo a Filemon. E assim, né, eu não vou falar sobre a mensagem, depois quem quiser eu posso dar o link para você estudar, para você ouvir. Eu nem aconselho que você ouça, né? Mas irmãos, isso tem sido colocado e não é somente por esse pastor, não. Sabe, nós vamos ver que existe todo um movimento, não é um movimento de fora, gente, é um movimento de dentro. De dentro. Sabe, de pessoas que andam de terno como nós, pessoas que têm o evangeliquez, pessoas que falam línguas estranhas até, pessoas que, sabe, têm toda a aparência, mas que estão entrando justamente por esse caminho aí. A paz, meus irmãos, a paz. Renato, você que chegou, a Bíblia precisa ser atualizada, Renato? Não? Tem certeza? Se entrar lá no Google Play e mandar atualizar a Bíblia, não precisa não? Mas é isso, amados, que nós temos visto nesse tempo. Sabe, homens dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. Passa aí, Walter. No capítulo 1 da nossa lição, o tema que nós temos é a Bíblia e o espírito desta era. E a parte 1.1 vai falar sobre a desconstrução. Sobre esse movimento de desconstruir os valores cristãos e os valores do mundo ocidental. E ali eu coloquei política e revolução cultural. Por quê? Porque esses movimentos são movimentos que geralmente começam a partir e através da política, né? Então a revolução cultural, ela é uma revolução que ela tenta destruir, né, desde as bases o cristianismo. E é isso que eles querem na verdade. É a destruição do cristianismo. Aí você me pergunta, Márcio, mas por que eles querem a destruição do cristianismo? Eu não sei exatamente o porquê que eles querem. Existem várias correntes na internet, existe teoria da conspiração, existe tudo, sabe? Mas eu penso sempre que antes de mais nada, quem quer destruir não o cristianismo, mas os homens é Satanás. Que na verdade o que está por trás de tudo isso, sabe, é o inimigo. Efésios capítulo 6, no verso 12. Né? Que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra principados, é contra potestades. Sabe, não me preocupa nada, amados, se o cristianismo acabar. O que não pode acabar é a fé cristã, é a fé que Jesus Cristo salva. Né? O cristianismo é o cristianismo, está aí. Né? Mas, queridos, o espírito dessa era, ele quer desconstruir aqueles valores que nós temos. Né? Agora, me pergunta,
eu passei algum tempo me questionando por quê? Por que que a educação é uma área tão querida desse povo, né? Por que que a educação é uma área tão querida? E eu fiquei alguns meses me perguntando e me debruçando sobre esse assunto, lendo e buscando, até que eu cheguei à explicação, uma explicação que seja bem coerente. Porque através da educação, você consegue controlar o passado, o presente e o futuro de um povo. Se eu tenho historiadores, se eu tenho professores de história, né, que estão ali sendo doutrinados por mim, eu mudo o passado da história do mundo, da história de tudo. Se eu controlo as pessoas que estão sendo formadas nesse momento, eu controlo o presente. E se eu pego os pequenininhos de 5, 6 anos e já começo a doutriná-los, eu estou controlando o futuro. Então é por isso que a educação é tão, querida por esse povo. Mas não fica por aí. A desconstrução acontece também através das artes. Haja vista alguns tipos de artes que nós temos hoje em dia por aí, né? Os irmãos acompanham essas coisas na internet, com certeza eu não vou ficar aqui entrando em minúcias, porque a lição é bem grande. Através da música, né, tem um documentário que agora eu não me lembro o nome, mas existe um documentário muito bom que fala sobre a desconstrução da música popular brasileira, sabe? E nesse documentário você vê ali a participação até de alguns artistas, e eles falando, né, como que isso foi uma coisa montada, politicamente montada, né, para realmente degradar, né, os humanos a um ponto em que destrói a pessoa. E é o que nós vemos hoje através de algumas músicas, através, né, de algumas coisas que tem por aí solto, né, como essa juventude, né, está completamente, o que eu quero deixar aqui bem ressaltado, amados, é que nós confundimos ritmo com sacralidade. E esse é um caminho que nós não devemos entrar. Eu não vou falar de ritmos específicos, porque o profano pode estar até na música clássica. Você pode tocar uma bela ópera profana, que é ateia, que é contra Deus, que é contra os valores de Deus. Então eu não estou falando aqui de ritmos. Sabe, eu quero hoje que Deus aqui nos liberte de alguns preconceitos para que a gente tenha capacidade de dialogar com as pessoas que estão lá fora. Sabe, então eu não estou falando de ritmos específicos, porque os ritmos são de Deus. Né? Tu não vai esperar um africano lá no céu cantar num coral, né, como os europeus cantam. Não, o africano gosta de tambor, gosta de pular, gosta de dançar, é ritmo. Sabe, é um ritmo que Deus deu para eles. O entretenimento, não preciso falar. Os filmes, né? Todo entretenimento, toda a área de entretenimento como está. Aí a favor da desconstrução, trabalhando para a desconstrução dos nossos valores. Passa aí, Walter. A parte 1.2, ela vai falar não sobre a desconstrução, mas sobre o relativismo. E o que é o relativismo? O relativismo ele vai dizer que não existem valores perenes e que não há verdade absoluta. Só que nós louvamos a Deus porque lá em 600 anos de Cristo já tinha um homem de Deus que pensava diferente, que era o profeta Isaías. Então, por mais que hoje os homens digam que não existem valores que são eternos e nem que há uma verdade que seja absoluta, o que é uma mentira, porque 2 mais 2 sempre será 4, 3 mais 3 sempre será 6, e isso é um valor absoluto. Né? Isso é uma verdade absoluta. Então o profeta Isaías, ele pensava diferente. Joga aí, Val. E ele diz lá no capítulo 5, no verso 20: ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce, e do doce amargo. Sabe? Então nós louvamos a Deus porque desde o profeta Isaías,
Deus já estava nos dando antídotos para lutar contra esse mal. Passa para a gente, irmão. Na parte 2, o autor... Alguém ficou alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Podemos seguir? Na parte 2, o autor ele vai falar sobre a Bíblia, o politicamente correto. E na parte 1, ele vai falar sobre aquela criação da narrativa. A criação da narrativa para desconstruir aquilo que cremos. Aí o autor, eu coloquei algum destaque ali, o autor ele vai dizer o seguinte: trata-se de uma narrativa ardilosamente construída com o fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los por outros. Surge então o discurso do politicamente correto. O que isso significa? Alguns anos atrás, eu sempre gostei muito de ler e de estudar. Sempre, depois que eu me converti, foi uma graça que Deus me deu. Só que, alguns anos da minha vida, eu sempre me dediquei ao estudo da teologia, ao estudo da palavra. Depois eu tive a oportunidade de estudar psicologia, então foi uma coisa também que eu pude estudar ali por 2 anos e me debrucei ali por aqueles 2 anos dentro dos assuntos da psicologia. Mas teve um dia que eu estava lendo a palavra e que aí, existem situações às vezes que a gente está lendo a palavra, Flávio, parece que o texto ele salta assim, para o nosso coração. E o texto que saltou ao meu coração foi o texto de Isaías, no capítulo 6, quando Isaías está tendo ali uma revelação do Senhor. Isaías fala 3 coisas ali. A primeira coisa que ele diz, ele fala: ai de mim, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. A segunda coisa que ele diz, ele fala o seguinte: ai de mim também, porque eu sou um homem de impuros lábios, e porque eu sou um homem que vive no meio de um povo que tem lábios impuros. Então Isaías ele tem uma visão de Deus, ele tem uma visão dele mesmo, e ele tem uma visão do mundo que o cerca. E a partir desse texto, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração a necessidade de eu começar a estudar não os homens, não a psicologia, não mais somente a teologia, mas de começar a buscar uma compreensão do mundo em que eu estou inserido, que isso seria importante para mim. Foi uma questão pessoal ali minha. E aí, quando eu comecei a ler alguns livros, comecei a pesquisar filosofia, política, história e tal, eu comecei a ver e a perceber, porque nós temos a tendência de achar que é tudo Satanás e que Satanás está usando homens e tal, e que é uma verdade. Mas quando nós vamos nos debruçar em algumas literaturas, nós vamos vendo que o mundo, ele Flávio, é tudo arquitetado e esquematizado por homens. E quando eu comecei a me deparar com isso, eu comecei a ver que, nossa, por isso que Deus quer que eu estude o mundo, para que eu possa compreender que não é somente uma questão de escopo espiritual, mas existem pessoas que estão na Terra que estão trabalhando de maneira ativa, de maneira consciente, para que estas coisas aconteçam, Então, amados, o que o autor coloca ali, trata-se de uma narrativa ardilosamente construída, é porque tem pessoas conscientemente envolvidas nesse projeto de desconstrução da fé cristã, de desconstrução da igreja, pessoas que estão trabalhando nisso, sabe? Alguns entram no barco por causa de dinheiro, por causa do posto que ocupam, enfim, porque estão defendendo um cargo político, enfim, a sua vida pessoal. Mas tem pessoas que estão ali fazendo aquilo de uma maneira proposital, sabe? E o que nós temos que entender é que aí eu coloquei ali Grécia arcaica versus Grécia clássica, porque isso não é uma coisa nova. O que estão fazendo hoje com a igreja é uma coisa antiga, porque quem está na base de baixo do poder, Flávio, quer alcançar o ponto de cima. Quem está embaixo quer ascender, isso é uma coisa natural, sabe? Então, por exemplo, quando nós vamos olhar para a história da Grécia arcaica e vamos olhar para a história da Grécia clássica,
nós vamos ver que nessa passagem existiram homens que começaram a colocar em descrédito tudo aquilo que os gregos clássicos acreditavam para que eles pudessem tomar o poder e fundar a Grécia clássica. Por isso a democracia, por isso, né, o direito do povo, por isso tudo isso. E é exatamente o que querem fazer hoje. Por quê? Eles querem fazer isso hoje com o cristianismo. Porque muitos deles creem que o cristianismo, que o protestantismo, na verdade, é o que sustenta, né, o mundo capitalista. Os valores cristãos, eles são essenciais para que o capitalismo esteja de pé. Então, por isso atacar o cristianismo, por isso atacar a igreja protestante. Porque se eu quebro a igreja, se eu quebro valores cristãos, eu também derrubo a economia capitalista. Ficou entendido, amados? Deu para entender? Então a guerra que nós estamos passando é uma guerra, eu estou falando, existe a guerra no mundo espiritual, mas eu estou falando de uma guerra agora, né, em relação ao mundo que nós estamos. E que nós temos que estar atentos acerca disso. Até porque o Senhor Jesus falou, quando ele está orando na sua oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, ele fala para o Pai assim: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, é a mesma coisa que acontece nas revoluções da Rússia, lá em 1917, essa revolução do proletariado contra a burguesia, né? E no dia de hoje, até eu coloquei aí uma bibliografia de Max Weber, que ele escreve esse livro, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Então, tudo que nós estamos vendo hoje, sabe, quando abrimos o nosso Facebook, o nosso Instagram, o nosso YouTube, ou ligamos a nossa televisão, toda essa falácia contra cristão, na verdade, o que ela busca, o objetivo dela é isso aí. É destruir o cristianismo para que as pessoas que estão na parte baixa, obrigado, meu amor, para as pessoas que estão na parte baixa da pirâmide possam ascender. Mas aí você está pensando, Márcio, então quer dizer que todo evangélico está na base de cima da pirâmide? Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Muito pelo contrário, né? Nós sabemos que a igreja evangélica é formada na sua de forma majoritária, vamos falar assim, né? Ela é formada por pessoas das classes mais baixas, principalmente as igrejas pentecostais. Passa aí, Val. A parte 2.2, ele vai falar sobre a questão da criminalização da opinião. Foi aquilo que nós vimos lá na frente. Então não basta desconstruir a fé da igreja, mas eu também tenho que tornar crime aquilo que a igreja professa. Sabe? E aí, eu coloquei 3 pontinhos ali. O primeiro é o seguinte: não deixemos que nos calem. Os irmãos devem ter acompanhado aí a cantora Bruna Carla, o processo, o bafafá, o barulho nas redes sociais, porque ela não quis cantar no casamento de um amigo dela, né, mas de um casamento gay. Né, e como isso, né, trouxe revolta e tudo, né, no meio da internet por causa disso. Mas nós também, amados, não podemos calar ninguém. Sabe? As pessoas têm o direito de ir para o inferno. Quer ir para o inferno? Tem um amigo que fala isso: eu quero ir para o inferno, Marcos. Eu já evangelizei isso várias vezes. O inferno tem tudo de bom. Tudo bem, é um direito seu. O que eu vou fazer? Eu vou orar. Eu tenho misericórdia. É chocante, mas amados, nós vivemos num país, não é um país, não é um país livre, não é um país, né, laico. É isso, amados. O nosso papel é anunciar, é construir a arca como Noé construiu. Enquanto Noé estava construindo a arca, era o papel que a igreja faz hoje, é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aqui construindo a arca. Nós estamos aqui
sabe, fazendo o nosso papel de construção da sociedade, amando, perdoando, né, caminhando a segunda milha, né, não roubando, pagando os impostos e tal, fazendo a nossa parte. Nós estamos construindo a arca, mas vai chegar um momento que o Deus da arca vai fechar a arca. O Deus da arca vai fechar a arca e nós, irmãos, infelizmente, nós não temos poder de tornar ninguém evangélico, querido. O máximo que nós podemos fazer é orar e jejuar e compartilhar a palavra, sabe? Mas quem convence é o Espírito Santo e quem abre o coração é o próprio indivíduo, sabe? O que nos cabe é testemunhar, é falar daquilo que cremos. Então, por muito tempo nos faltou sabedoria, eu acho. Por muito tempo nós fomos muito, assim, como posso dizer, qual seria o sinônimo correto, Walter? Me ajuda aqui. Muito duros, né? Não que a gente tenha que apagar a verdade, não que nós tenhamos que esconder a verdade, mas eu coloquei ali, ó, antes, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce. Então a verdade, porque às vezes nós usamos a verdade, irmãos, para ferir, né? Para afrontar. E a verdade ela tem que ser usada não como uma arma de ataque, mas como uma arma de defesa. Sabe? Não é esconder a verdade, não é ser omisso, mas é falar a verdade em amor. E entender que o outro, ele tem livre escolha. Não é assim? Que o outro escolhe. Que o outro quer se desviar, amém. O que eu posso fazer, Jesus? O que eu posso fazer é orar, é pedir a Deus misericórdia e é testemunhar. Vamos lá, Val. A ditadura da opinião na sociedade brasileira, quer dizer, todo mundo, essa semana eu estava vendo aí, uns cantores do mundo, dando opinião em questões bíblicas, teológicas, assim, sem nenhum fundamento. Agora, se nós dermos algum tipo de opinião em relação ao que eles fazem no mundo, meu Deus do céu, choca, cria uma briga, cria um alvoroço. Então, assim, né? Aí, antes disso, Walter, tem um outro ponto lá, que nós não fomos, isso aqui é importante, amados, nós não fomos vocacionados, chamados a sermos sofistas. Os sofistas eram filósofos que existiam no mundo antigo. Basicamente, qual era o objetivo de um sofista? O que o sofista queria era ganhar não a discussão, mas ganhar o debate. Ainda que ele ganhasse o debate falando um monte de mentira, mas o que ele queria era ganhar o debate. Não tem uma frase popular que diz assim, eu perco um amigo, mas não perco a piada. Os sofistas eram assim. E às vezes nós evangélicos entramos nessa. Entramos num debate, desculpa, que nós sabemos que estamos jogando pérolas aos porcos. Sabe? Estamos jogando pérolas aos porcos. Que não adianta. Sabe? Mas nós queremos ganhar o debate. Sabe? Nós não fomos chamados para isso. Nós não fomos chamados. Quantas vezes Jesus se calou? Quantas vezes Jesus não respondeu nada e saiu andando? Que Deus nos dê discernimento, e aqui fica a minha oração, para que o Senhor nos ilumine quando nós devemos falar e quando nós devemos nos calar. Porque também, às vezes, quando a igreja se cala, ela está testemunhando, amém? Às vezes, quando a igreja está quietinha também, ela está testemunhando. Vamos lá, Val. Parte 3. A Bíblia e o outro Evangelho. Uma nova metodologia. Por quê? Porque para esse projeto deles ser consumado, eles precisam construir novas ferramentas para que esse projeto de poder, né, chegue ao fim, ele seja consumado. Mas a primeira coisa que eu coloquei aqui é o seguinte: aprendendo a ler. Sabia que nós temos que aprender a ler? Não que eu esteja chamando os irmãos de analfabeto, nem dizendo que eu sou o único sem ler, não é isso. Mas por que eu estou colocando ali que nós temos que aprender a ler?
Porque logo na parte 2, existe ali a questão hermenêutica. Eles estão usando a ciência da interpretação para desconstruir a Bíblia. Então o cara, ele constrói uma ciência de interpretação, Flávio, totalmente corrupta, para colocar em descrédito aquilo que a Bíblia diz. Nós vamos entender isso agora no ponto 3. Por exemplo, existem teólogos que propõem, né, não sei se os irmãos já ouviram falar, mas existe o estudo do Jesus histórico, o estudo do Paulo sobre uma nova perspectiva. O que é isso? São teólogos influenciados pela ciência, que eles vão fazer um estudo de Jesus, de Paulo, das Escrituras, né, de forma geral, mas eu vou ficar com as Escrituras somente naquilo que pode ser reconhecido cientificamente. Essa história de que Jesus transformou água em vinho eu não quero, porque isso aí pela ciência não tem como provar. Eu até creio que Jesus andou de barco, eu até creio que Jesus perdoou uma mulher adúltera, mas essa história de que Jesus multiplicou pão, de que Elias fez o machado flutuar lá no rio tal, não, isso aí a gente coloca tudo de fora. Através da hermenêutica, ciência da interpretação. Só que se nós soubermos ler, e aí nós vamos entender isso, o autor vai falar sobre isso na lição, nós não vamos cair nessas falácias. Está quase acabando, né, pastor? Por isso a necessidade de aprender a ler. Volta um pouquinho, Walter. Porque todas essas coisas vão nos levar àquilo que Paulo diz em Gálatas capítulo 1. Vão nos levar para aquele outro evangelho. Ainda que eu, ou que um anjo do céu nos pregue um outro evangelho, né, considerem tal coisa anátema. Vamos lá, Walter. Parte 3. Novas teologias. Aperta mais uma vez aí, Walter. Mais uma. É dentro dessa nova perspectiva que se faz a apologia do evangelho social, ecumênico e homoafetivo. Então, quando eu começo a partir de uma ciência interpretativa diferente, científica, renovada, atualizada, isso me dá base para construir um evangelho diferente. Por isso hoje nós vemos o evangelho mais voltado para o social. Não é que a igreja não tenha que abençoar o mundo, não é que a igreja não tenha que fazer obras sociais, mas a missão principal da igreja não é essa. Né? Como dizem, por exemplo, os teólogos da libertação, né, que querem usar a Bíblia, né, para ser um instrumento de Karl Marx. E olha que eu sou apolítico, tá? Eu não sou a favor de direita nem de esquerda. Eu estou esperando o reino de Deus. Estou esperando o Senhor Jesus para ser o meu rei. Amém, irmãos? TMI, Teologia da Missão Integral. Cuidado com os irmãos que gostam de presbiteriano, nada contra a igreja presbiteriana, nada contra os irmãos presbiterianos, mas tem muitos líderes presbiterianos que estão envolvidos nessa teologia da missão integral. Né? Que é transformar o evangelho ao invés de ser o objetivo principal dele, levar o homem para o céu, mas é ajudar o homem aqui na terra. Nada contra, temos que ajudar. Tiago fala sobre isso, mas não é o princípio do evangelho. Teologia inclusiva. Se eu passo a ler a Bíblia de uma maneira diferente, a interpretá-la, por que acontece? Essa ciência da interpretação nova, ela ao invés de dar crédito para o texto que está sendo lido, ela dá crédito para aquele que está interpretando. Então quem está interpretando tem mais valor do que quem escreveu, e isso é errado, amigo. Se eu estou me debruçando diante da palavra, eu tenho que interpretar o que ela diz, e não o que eu quero que ela diga. Não é, Flávio? Aí, se eu faço dessa forma, o que acontece? Eu dou margem para tudo isso aí, ó, teologia da prosperidade. Tem um aqui na Barra agora, eu nunca ouvi umas 2 mensagens dele, mas ele está bem famoso. Mas pelo discurso do cara, ele faz parte da teologia universalista. Jesus morreu por todos, então pode vir todo mundo, está todo mundo salvo. Todo mundo salvo. Quem está agora aí no tráfico de drogas está salvo. Jesus morreu por tudo. Não é isso que a Bíblia diz?
porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Então o cara pega esse texto e aplica a salvação para o universo todo, está todo mundo salvo. Ninguém vai para o inferno. Mas o que se faz com os outros textos? Passa, Val. E aí eu botei um stop ali, ó, que é para a gente parar com isso aí. A parte 4, aí o autor ele vai nos propor, né, que é o nosso fundamento. Por isso que eu disse lá no início, se nós tivermos entendimento de que a Bíblia ela foi revelada por Deus, inspirada por Deus, de que ela não erra e de que ela não falha, meus irmãos, nós vamos estar passando por cima de todo esse engodo que está aí no mundo. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Então as Escrituras não teve o seu pontapé inicial na vontade de homem algum, mas do Senhor. Então as Escrituras foi revelada por Deus para a nossa salvação. E ali eu coloquei um carinha ali com a Bíblia na mão, mas se os irmãos, não sei se dá para ver, tudo isso aqui, ó, que está atrás dele são interrogações. Interrogações. É o que essas teologias causam por aí hoje. Pode passar, Walter, mais uma. Na parte 2, ele vai dizer que é inspirada por Deus. Nenhum livro. Qual é o que poder? Já estou terminando, pastor. O que nos dá base para nos mostrar que esse livro aqui é diferente, irmãos? Sabe o que nos mostra que esse livro foi inspirado por Deus? Nenhum livro, por mais espetacular que seja, pode se colocar em pé de igualdade com a Bíblia. A razão é porque somente as Escrituras possuem inspiração divina. Pega os 10 melhores livros de todos os tempos. Os maiores best-sellers. Hamlet, Shakespeare, Victor Hugo, Sócrates, Platão, sei. Pega aí os 10 livros que mais venderam no mundo. Colocam esses 10 livros no Bambu 1 e mandam os presos lerem esses livros por um ano. Vê qual é o resultado. Agora pega esse livro aqui. Coloca ele dentro do Bambu 1. Tu vai ver gente lá falando língua estranha. Tu vai ver gente cheia de poder de Deus lá dentro. Tu vai ver, meu irmão, eu querendo sair de lá, pregando o evangelho, querendo, trabalhar, ter família, sustentar a casa e querer pregar. Porque é a inspiração divina que faz esse livro ser diferente. Não é um livro qualquer. Não é um livro que foi escrito pela inteligência de Paulo. Olha que Paulo era inteligente demais. Mas é porque tem poder de Deus através das Escrituras para a minha vida e para a sua. E é isso que o Senhor Jesus nos mostra ali, ó. Não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos ou os profetas, vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra, nem o menor traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar aos outros e fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer à lei de Deus e ensiná-la, será considerada grande no reino dos céus. E para fechar, creremos em Deus ou no relativismo? Porque quem está no relativismo também tem crença. Não existe não crença. Ou você crê na Bíblia, ou você crê no que você quiser. Quem está dentro do relativismo hoje em dia, ele crê que Deus não existe. Ele crê que a Bíblia não é verdade. Ele crê, porque ele não tem como provar.
Se nós não temos como provar a existência de Deus, eles também não têm como provar a não existência de Deus. Se nós não podemos provar que a Bíblia é infalível, absoluta, inerrante, sabe? Eles também não podem provar ao contrário. Então é usada armas que eles têm para tratar com eles. Mas nós sabemos que aqui é a palavra do Senhor. E nós louvamos a Ele por isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 105. E está na hora do café. Passa aí, Walter. O último, tinha o último, Walter. Que é um Deus te abençoe. Vamos colocar de pé, vamos orar? É um Deus te abençoe. Deus lhe abençoe. Então esse é o mundo, amados, que nós estamos vivendo nesse tempo. Um mundo que quer não somente desconstruir aquilo que cremos, mas quer tornar crime a nossa fé. Quer tornar crime a razão da nossa esperança. E nós vamos orar agora por isso. Vamos interceder aos céus para a gente tomar o nosso café e voltar para o culto para adorarmos juntos ao Senhor. Senhor eterno, Pai bendito, nós queremos te louvar, Senhor, nessa tarde, por estarmos aqui diante da Tua palavra. Jesus, nós não podemos, ó Deus, enfiar o Evangelho goela dentro daqueles que não creem. Mas nós queremos te pedir, pelo menos, Senhor, para nós que estamos aqui reunidos enquanto igreja na Barra, que o Senhor nos dê poder e autoridade, Senhor, para sermos boas testemunhas aqui neste lugar. Senhor, que aqueles que atravessarem, Senhor, por essas portas com dúvidas, ó Deus, que eles possam passar a crer na Tua existência, a crer na Tua palavra. Que essa igreja, Senhor, possa ser uma referência e um manancial de vidas, de famílias, Senhor, para a glória do Teu nome. Que continuemos a proclamar as verdades do Senhor, ó Pai, com fé, com ousadia, como diz lá em Atos, com intrepidez do Espírito Santo, sem temer a perseguição, sem temer, ó Deus, o que acha o outro, sem temer a rejeição, porque sabemos, ó Deus, que os homens, quando nos rejeitam, não estão rejeitando a nós, estão rejeitando a Tua palavra e ao Senhor. Mas, Pai, nós queremos te pedir nessa noite, nessa tarde, que a eficácia, que o poder, que a salvação, meu Deus, ela seja constante aqui nesse lugar, e que vidas possam ser alcançadas, ó Deus, através desse ministério, para a glória e para a honra do Teu nome. Que toda a verdade, que toda a palavra da verdade seja proclamada através de nós. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido. Aleluia. Irmãos, tem um café aqui, tá bom? Fiquem à vontade para a gente começar a nossa Só Jesus, né?